Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Eu queria convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 19, de 1 a 10. Nós estaremos nesta noite falando sobre o tema: quem busca, acha. Quem busca, acha. Lucas 19, de 1 a 10. Quem quiser pode acompanhar na projeção a leitura bíblica na tradução NVI. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que Deus aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. Pai, fala conosco nesta noite. Se alguém tiver dúvida quanto à tua vida, quanto à tua salvação, quanto à tua palavra, que nessa noite possa ser um abrir de olhos, que tu possas, ó Deus, transformar, convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que ao final do culto, todos que aqui entraram possam dizer em alta voz: eu creio em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Como eu falei, o tema da nossa reflexão hoje é quem busca, acha. Minha mãe era uma mulher muito organizada. E ela gostava das coisas muito bem organizadas. Eu acho que ela era perfeccionista em limpeza, em tudo. E eu acho que, como toda mãe, acha tudo, né, dentro de casa, sabe o lugar de todas as coisas. E eu lembro que quando eu era pequena, que eu ia procurar alguma coisa e não achava, ela dizia: Luzeni, quem procura acha. E ela ia lá e achava. Ela dizia assim: se fosse uma cobra, tinha lhe picado, tinha lhe mordido, não é? Porque olha, quem procura acha. E eu cresci com esse provérbio popular na minha mente: quem procura, acha. E ela dizia também: quem quem quer fazer, faz, vai. Não manda, faz. Eram muitos provérbios que ela tinha. E eu me lembro disso porque marcou a minha vida. E até hoje, se eu quero uma coisa, eu vou em busca, até achar. Não é? Porque eu quero achar aquela determinada coisa. Zaqueu, esse da história contada aqui pelo médico Lucas, ele era um homem rico. E ele provavelmente sentia algumas coisas no seu coração. Ele sentia vazio, ele sentia angústia. Ele era um homem rico, mas ele não tinha sentido ainda para o seu viver.
E o que eu acho interessante é que provavelmente ele escutou histórias sobre Jesus, até porque Jericó era uma cidade muito influente, era uma cidade que tinha um comércio muito forte. As plantações de bálsamos eram abundantes naquela cidade. Ali era uma rota também de comércio de Jerusalém para o Oriente. E era uma cidade inclusive predileta para o descanso dos sacerdotes. E era uma cidade muito grande, fartura, uma cidade próspera. E eu creio que aquele homem que era rico, mas sentia falta de alguma coisa, e de muitas coisas, mas principalmente de uma, que era o sentido para o seu viver, a verdadeira alegria. Ele escuta naquela cidade, porque quanto maior a cidade, mais a notícia chega rápido, não é verdade? E a notícia ali corria, até porque Jesus já tinha tido 3 anos de ministério. Quando Jesus passou na cidade de Jericó, ele estava indo a caminho de Jerusalém. Para você entender, tente imaginar assim: Jesus teve como ministério na sua vida 3 anos. E ele estava na sua viagem final. Dali ele ia para Jerusalém. Até porque Jericó era uma cidade que era passagem para ir para Jerusalém. E ela distava de Jerusalém 24 a 26 quilômetros. Então Jesus faltava poucos quilômetros para ele chegar ao seu ministério final, a sua missão, ao final da sua missão, a sua morte na cruz do Calvário. Jesus estava passando naquela cidade. E Zaqueu, ele que já tinha ouvido falar de Jesus, e o que eu acho que mais tocou no coração de Zaqueu, até porque lembrem-se, 3 anos já de ministério de Jesus, então a notícia já estava espalhada por todos os lugares. E eu creio que o que mais tocou no coração de Zaqueu era talvez a palavra de desprezo que era dada pelos próprios fariseus e sacerdotes. Aquele ali anda com pecadores, com publicanos. Ele anda com pecadoras, ele anda com mulheres. Aquele ali, mas talvez tenha sido exatamente essa notícia, de que Jesus, ele andava com pecadores, que ele não rejeitava as pessoas, que tenha feito com que Zaqueu corresse para ver Jesus. Ele deve ter escutado que ele curava, ele deve ter escutado que ele alimentou multidões de pobres famintos, que ele trouxe vista aos cegos, que ele curou leprosos. Mas eu creio que como Zaqueu tinha tudo, era um homem rico, o que lhe chamou a atenção era que Jesus era diferente, que Jesus não desprezava e nem rejeitava ninguém. Eu creio nisso, que foi essa palavra que levou Zaqueu a procurar Jesus, porque do restante ele não tinha falta. A Bíblia não diz que ele era doente, não diz apenas que ele era rico. Então aquele homem corre para ver Jesus. É interessante que no capítulo anterior, no capítulo 18 de Lucas, Jesus Cristo, ele falando aos discípulos, ele diz que é quase que impossível ao homem, ser salvo um rico. Ele diz a dificuldade que um rico tem para entrar no reino dos céus. Podem ler em casa, vocês vão ler que no capítulo anterior, Jesus diz isso. Diz isso porque no capítulo anterior, que era exatamente indo nessa viagem, caminho para Jerusalém, ele encontra-se com um jovem rico, e esse jovem pergunta o que pode fazer para ter a vida eterna. Interessante que esses 2 homens ricos talvez tinham o mesmo desejo, o mesmo anseio, o mesmo vazio dentro da sua alma. Eles queriam saber o que poderiam fazer para ter a vida eterna. Só que o primeiro homem rico, que é quando Jesus fala, depois que ele deixa Jesus, baixa a cabeça e triste, ele vai embora. Jesus diz: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Porque aquele rico, jovem rico que encontrou Jesus no caminho, ele tinha dentro do seu coração um ídolo, que era a riqueza.
Mas interessante que era um homem que cumpria a lei, e cumpria desde que era criança. Era um rico religioso. Já esse rico que nós vemos no capítulo 19, é um rico que talvez não cumprisse os mandamentos. Era um rico que não fazia parte da nata dos fariseus, ou escribas, saduceus, até porque não seria jamais aceito por ser um publicano, um cobrador de impostos. E Jesus tinha acabado de dizer da dificuldade, mas este homem rico, ele tinha um anseio no seu coração. Ele queria a vida eterna. E interessante que nós podemos ver, pela leitura do texto, que ele não tinha, no seu coração, não tinha um ídolo que era a riqueza. Porque ele realmente se encontra com o Senhor Jesus. E o que nós podemos ver é que naquela rica e próspera, cidade, vivia Zaqueu, com a sua alma vazia, longe de Deus, apesar da sua riqueza. Vivia talvez descontente consigo mesmo. Provavelmente ele não tinha uma vida social agitada, porque para um judeu, ser publicano, que é publicano, cobrador de impostos, o judeu nacionalista, ele não aceitava jamais o domínio de Roma, pagar tributo para César. Ele se considerava o povo de Deus, a cidade de Deus, o país de Deus, e eles achavam que não deviam dar nenhum imposto, faziam obrigados. Então, o que era que acontecia? Como a cidade toda, a Judéia, estava sob o domínio de Roma, a Roma estipulava uma quantia que aquela cidade, aquele povo, aquele país tinha que dar de impostos. Então, eles instituíam algumas pessoas da cidade, judeus, que queriam aquele emprego. E Zaqueu era um dos. E diz o texto que ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores. Ele fazia parte da nata dos cobradores. Ele tinha, podemos dizer assim, que ele era o líder. Ele tinha vários outros judeus, que eram os publicanos, que cobravam de casa em casa, de comércio em comércio, o imposto para Roma. Então ele não era só um publicano, ele ainda era mais odiado, porque ele chamava judeus para trabalhar para ele, para serem cobradores de impostos. E aquele homem, ele era impopular por causa disso. Ele era considerado ladrão, traidor da pátria, traidor de Israel. E ele era impopular, mas quando ele viu a oportunidade bater na sua porta, escutou que Jesus ia passar, ele não pensou duas vezes. Pode até ter pensado, mas ele optou por correr atrás de Jesus. E onde Jesus passava tinha grandes multidões. E quando Jesus corre, ele corre para encontrar Jesus. Ele tinha um problema, ele era de pequena estatura. E lógico que ninguém ia facilitar as coisas para Zaqueu, né? Eu fico imaginando ele tentando de ponta de pé ver Jesus, e o povo aproveitava o momento, né? Agora eu posso tirar minha casquinha, vai para lá baixinho. Ou senão o povo juntava assim, os mais altos, para ele não ver. Mas Zaqueu não se dá por vencido. Sabe o que ele faz? Ele olha para um lado, olha para outro. Era um homem empreendedor, e ele viu uma figueira brava. Ele não pensou duas vezes, ele corre para a figueira, sobe em cima da figueira, e daqui eu vou ver Jesus. Porque o anseio do seu coração era realmente ver Jesus. Lucas narra essa história que nos revela várias verdades em relação àquele que busca Jesus. Por isso que o tema é: quem busca, acha. Quem busca, acha. Primeiro, quem busca Jesus de coração, o encontra. Amados, ele queria muito, aquele homem Zaqueu, ele queria muito ver Jesus. E como eu falei, ele encontrou vários obstáculos. Não foi fácil para ele. Primeiro, o obstáculo do seu trabalho, o tempo. Eu disse que ele era o principal, ele era o chefe. Então,
chefe não fica só sentado, ele tem muitas obrigações. Imagine, ele era o que tratava diretamente com Roma. Ele tinha responsabilidade de toda a contabilidade. Ele poderia dizer assim: eu queria muito ver Jesus, mas não vai dar tempo. O meu tempo não dá para ir atrás de Jesus. Mas até esse obstáculo do tempo, ele ultrapassa. Quando ele ultrapassa esse obstáculo, ele vai ver Jesus. Ele encontra também, provavelmente, um obstáculo no seu coração: medo, dúvida. Será que eu vou vê-lo mesmo? Será que ele vai me ouvir? Ou será que eu vou conseguir falar com ele? Mas ainda teve outro obstáculo: a multidão, pois era de pequena estatura. Depois ele encontra mais um obstáculo: ter que subir numa árvore. Um homem podemos dizer assim, de alta patente. E imagine, o povo que não gosta de alguém aproveita os momentos para tirar uma onda. E o povo deve, imagina, quando deve ter visto o baixinho subindo, deve ter tido alguém ou algumas pessoas dizendo: ó, baixinho. Talvez dizendo sem olhar para ele não ver quem tinha falado. Mas ele não se preocupa. Ele luta o obstáculo. Sabe por quê? Porque quem supera os obstáculos vence e encontra Jesus. Ele superou todos os obstáculos. Sabe por que ele superou todos os obstáculos? Porque ele queria ver Jesus. Quem procura o Senhor Jesus encontra. As pessoas não facilitaram as coisas para Zaqueu. Pelo contrário, as forças sempre são contra nós quando nós decidimos buscar ao Senhor. Se hoje à noite você fizer um compromisso em buscar mais ao Senhor, pode ter certeza que essa vai ser uma semana difícil. Porque vai se levantar o mundo contra você. O tempo, o seu trabalho, mas as pessoas também vão se levantar contra você. Você também não precisa ser radical. Não precisa também dar tanto tempo assim para Jesus. Você não precisa ir em busca de Jesus. Mas além das pessoas, também tem o diabo. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele anda em derredor de nós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Além do diabo, as pessoas, também o tempo, a multidão, o mundo, você vai encontrar como obstáculo o pecado que há dentro de você. Porque nós vivemos numa luta do espírito e da carne. A nossa carne não deseja orar. A nossa carne não deseja ler a Bíblia. A nossa carne não deseja compromisso com Deus. Nós queremos uma vida fácil, sem compromisso. Mas nós precisamos viver num processo de santificação, buscando ao Senhor, buscando fazer a sua vontade. E é uma luta. E Zaqueu nos deixa uma lição: quem busca de coração acha. Sabe por quê, queridos? Quando você busca e você está fraco, como nós cantamos uma música aqui: quando eu fraco me senti, quando eu caí, o Senhor virá ao nosso encontro. Você quando clama e diz: Senhor, eu quero te achar, mas eu tenho pouca força, eu não consigo. Mas o Senhor vê a sua vontade. O Senhor percebe o seu desejo. O Senhor percebe como você vai à luta. E Ele vem ao seu encontro. E Ele luta por você. Ele luta com você. Ele lhe dá força. Ele abre portas. Ele abre caminhos. Quem procura acha. Mas quem busca de todo o coração encontra ao Senhor. A Bíblia diz em Isaías 55:6: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Queridos, isso não é somente uma mensagem para quem não conhece Jesus, é para a igreja. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não sabemos a hora que o Senhor Jesus vai voltar, mas também não sabemos a hora que Ele vai nos levar, a hora da nossa morte. É imprevisível o amanhã. E Isaías diz: busquem enquanto
quanto vocês podem achá-lo? Porque a Bíblia também diz que depois da morte segue-se o juízo. Jeremias capítulo 29, versículo de 13 a 14 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser achado por vocês. O Senhor não brinca de esconde-esconde. Ele não dificulta as coisas. Pelo contrário, Ele abre portas e caminhos. Se você buscar de todo o coração, você o encontrará, porque Deus é fiel à sua palavra. E a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, porque quem busca de todo o coração, acha, encontra. Segundo, quem busca Jesus de coração é aceito. Veja o que diz os versículos 5 e 6, não é? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Quem busca Jesus de coração é aceito. O ser humano, ele tem sede de ser aceito. O ser humano, ele desde bebezinho, ele procura os olhos de alguém que o ame. O filho procura os olhos do pai, procura os olhos da mãe. Ele quer ser aceito. E fica com sérios traumas quando não tem aceitação. O homem precisa ser amado, apreciado. E para que isso aconteça, muitos tomam caminhos errados. Caminhos que não levam ao verdadeiro amor e à verdadeira aceitação. Jesus Cristo aceitou a todos aqueles que o buscaram de coração. Nós poderíamos lembrar de vários. Por exemplo, primeiro, todo leproso. Todos os leprosos não foram curados, mas todo leproso que buscou a Jesus, o encontrou e foi aceito. Jesus não olhou e fez: vai para lá, está leproso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus tocou neles. Nós vemos, por exemplo, os samaritanos, que os judeus nem falar com eles falavam. Mas Jesus Cristo passou alguns dias ali no meio deles, falando do seu amor e do reino de Deus. Nós vemos Jesus Cristo, por exemplo, as mulheres. As mulheres, diz a Bíblia, alguns evangelhos, que o ministério de Jesus era sustentado por mulheres ricas. Numa época em que mulher não tinha nenhum valor. Um menino de 12 anos tinha uma palavra que diante dos jurados, do juiz, era aceita, mas não a de uma mulher. E Jesus ouviu as mulheres. Quando Jairo pediu para ele ir curar sua filha, e a filha morreu, uma mulher toca em Jesus no caminho. Não toca nem em Jesus, toca na orla. E Jesus para. E ele quer falar com aquela mulher. E ele diz o texto que ela contou toda a sua história. E eu imagino que Jairo se sentiu importante. Por que ele está ouvindo aquela mulher? Mas porque Jesus aceitava a todos, porque Ele criou a todos os homens. Ele também aceitava as crianças. Na época de Jesus, criança não tinha valor. A gente sabe que os discípulos disseram: Senhor, manda essas crianças ir embora, porque os pais queriam que Jesus abençoasse. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Os pobres, os famintos, os doentes, todos Jesus Cristo, todos que chegaram para Jesus, foram tanto aceitos, foram alimentados e foram curados. Porque quando nós buscamos Jesus de todo o nosso coração, Jesus nos aceita. Ele não aceita o nosso pecado, mas Ele nos aceita. Ele olha para aquela mulher pecadora e diz: cadê teus acusadores? E ela diz: Senhor, não tem mais nenhum aqui, foram embora. Ele diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele sabia que aquela mulher tinha sido apenas usada como uma cilada. O homem que ela estava em adultério não foi levado. E nós vemos ali o Jesus aceitando, mesmo dizendo: vai, não peques mais. Ele ouviu e conversou com a mulher samaritana. Ele não a acusou.
Ele deixou que ela confessasse. Nós vemos que Jesus aceita as pessoas. Ele aceitou os cobradores de impostos. Inclusive Mateus era um cobrador de impostos. O primeiro evangelista da Bíblia era um cobrador de impostos, e Jesus o aceitou. Sabe por quê? Jesus conhece a nossa necessidade. É dele o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jeremias 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por isso que Jesus aceita, por isso que ele chama Pedro, mesmo sabendo quem Pedro era, e ainda dá para ele o nome de Pedro, rocha, quando o nome dele era Simão, sabendo que ele iria negá-lo. Mas Jesus o aceita porque ele tinha planos, um futuro e esperança para a vida de Pedro, como ele tem para a sua vida e para a minha vida. Talvez você se sinta o menor da sua casa, não em estatura, mas como pessoa. Talvez você, diante dos seus amigos, você se sinta a ovelhinha negra, ou a ovelhinha desgarrada. Eu não sei, mas eu queria dizer que Deus lhe ama e que Ele deseja aceitar a sua vida, independente de quem você é. Os grandes reis só aceitam grandes presentes, mas Jesus Cristo, Ele aceita o pior pecador, se ele vier arrependido e o buscar de todo o coração. Mesmo sendo fracos e frágeis, quando buscamos de coração, Ele se deixa achar por nós e nos aceita. Zaqueu, diante de todos, Jesus o honrou, indo em sua casa, porque ele buscou de todo o coração. Jesus Cristo não fez como Nicodemos, que foi ver Jesus de noite, mas diante da multidão, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desça depressa, hoje eu vou descansar na sua casa. Jesus conhecia aquele coração, sabia que ele tinha buscado com todas as suas forças, passando pelos obstáculos, e ele diz: hoje eu vou descansar em sua casa. Jesus Cristo honrou Zaqueu diante de todos. Ele quis lhe dar tempo, pois ele conhecia o seu coração. Jesus veio para os pecadores, necessitados, para os tristes, para os angustiados, para aqueles que são excluídos, para aqueles que estão à margem da sociedade. Por isso, a primeira leitura que Jesus fez no início do seu ministério, quando ele saiu do deserto, que foi tentado, e ele começou o seu ministério, ele foi na sinagoga, ele abriu ali a Bíblia, o livro de Isaías, no capítulo 61, versículo de 1 a 2, e por isso ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A história de Zaqueu enche nosso coração de esperança, porque somos frágeis, somos falhos, podemos ser os piores, mas o Senhor nos aceita quando nós o buscamos de todo o coração. Terceiro, quem busca Jesus de coração encontra sentido e salvação para a sua vida. Todo ser humano busca sentido para o seu viver. Vejam o que diz o texto que nós lemos aqui no início. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amados, Jesus veio para nos dar sentido. Aquele que não sabe o que está fazendo aqui, Jesus Cristo veio trazer sentido. Jesus veio não somente para dar sentido à nossa vida, mas para nos fazer filhos de Deus.
Ele veio para nos trazer de volta para a casa do Pai. Eu nunca esqueci uma história que eu li quando era criança, de um menino que ele construiu um barquinho de madeira, porque ele era muito pobre, e ele morava perto de um córrego. E ele, depois de construir aquele barquinho com muito sacrifício, ficou um barquinho lindo, uma obra de arte. Ele amava aquele barquinho, era o único brinquedo que ele tinha. E ele colocava um cordão no barquinho e ele jogava no córrego e fazia de conta que o barquinho estava enfrentando ali a correnteza. E ele brincava sempre que tinha um momento vago na vida dele. Mas de tanto brincar, teve um dia que quando ele jogou o barquinho, a corda, ela quebrou. E ele saiu correndo, tentando, mas tinha uma correnteza que levou o barquinho e ele não conseguiu achar. Algum tempo depois, ele passeando na cidade, ele viu uma vitrine o seu barquinho. Só que agora estava de roupa nova, estava pintado, mas estava ali naquela vitrine. Ele sabia que o barquinho era seu, porque ele tinha construído. Ele entra na loja e diz: moço, esse barquinho é meu. O homem disse: não, esse barquinho eu comprei e ele está à venda. Ele disse: mas fui eu que fiz. Ele diz: olha, se você fez, se você perdeu, eu não quero saber. O barquinho agora é meu. Eu paguei por esse barquinho. Se você quiser ter o barquinho, você vai ter que pagar. E aquele menino, ele se esforçou, ele conseguiu juntar dinheiro e ele comprou novamente o barquinho. E quando ele saiu daquela loja, ele abraçou o barquinho e disse: barquinho, você é meu agora 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, e agora porque eu te comprei. Jesus Cristo, Ele faz o mesmo conosco. Ele nos criou, mas nós fomos levados pela correnteza do pecado, e nós nos separamos dEle. Passamos a ter uma outra vida longe dEle. E Ele mandou o seu Filho Jesus para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado, de toda a humanidade, para que Ele pudesse dizer assim: eu te criei e agora eu te comprei. Ele já pagou o preço, meus amados. Ele veio e pagou o preço. Basta agora que nós o busquemos de coração, para sermos comprados pelo sangue poderoso do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos dar sentido. Por isso que no capítulo 15, a gente está falando do capítulo 19, mas no capítulo 15, diz os estudiosos que à medida que Jesus ia caminhando para Jerusalém, ele foi contando parábolas. E no capítulo 15 ele conta a parábola da ovelha perdida. Ele conta a parábola do filho pródigo. Ele conta a parábola da dracma perdida. E agora é como se fosse o cume, o ápice com a vida de Zaqueu, aquele pecador. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele conta a história, ou as histórias, e agora ele mostra na realidade que naquela casa entrou salvação, naquela casa entrou sentido. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer sentido? Jesus é o caminho para você encontrar o sentido para o seu viver, a vida para o seu viver, a verdade para os seus dias. Por isso que o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12, ele diz exatamente isso: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos ou se tornarem filhos de Deus. Jesus veio para trazer sentido para a sua vida. Ele veio para fazer de você um filho de Deus. Ele veio para fazer de você parte da sua família. Hebreus diz que Jesus é o nosso irmão mais velho, o irmão primogênito. Ele nos coloca em sua família quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Talvez você procure sentido para a sua vida. Aí você procurou sentido na sua família. Seu pai ou sua mãe lhe decepcionou. Aí você diz: não, pai e mãe não traz o sentido para a vida. O que traz o sentido é se eu me casar. É um homem, né?
Se for um caso, a mulher, uma mulher, se é um homem, se eu tiver uma mulher ali do meu lado, casa e descobre que aquele homem não traz sentido não. Às vezes até mina um pouco das suas energias. Aí diz, mas quando eu tiver um filho eu vou encontrar sentido. Aí vai ter um filho, aí descobre que o seu frasco, o seu tanque de desejo de amor para você viver começa a ficar mais furado, porque filho sempre tira muito mais do que dá. Aí você começa a perceber que aquilo ali não traz sentido, e alguns aí vão procurar em outro casamento, com mais algum filho, com amigos. Amigo é uma coisa muito boa, mas um amigo também não pode ficar em todo o tempo. Só tem um amigo, que é o melhor amigo verdadeiro, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só Jesus pode trazer sentido para a sua vida. Eu digo sem medo de errar, porque quando você foi criado por Deus, você foi criado para a glória de Deus, para ser filho de Deus, e nós nos deixamos arrastar pela corrente do pecado. Amado, Zaqueu tinha tudo humanamente falando, mas ele estava perdido. As pessoas não queriam perder tempo com ele, mas o autor da vida, que conhecia seu coração e que conhece o meu coração, o seu coração, dispensou tempo para lhe dar palavra de vida eterna. A Bíblia diz que quem crê no Filho tem, não vai ter. Quem crê tem a vida eterna. Zaqueu creu. Por isso que um dia, Jesus Cristo, quando viu todo mundo abandonando, ele pergunta para os discípulos: vocês também querem me abandonar? Jesus Cristo não era de meias palavras. Jesus não era de bajulação. Ele dizia o beabá todinho. Olha, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu estava falando na formatura do 9º ano do Colégio Batista, e eu estava falando sobre que tipo de seguidor você é, porque hoje a geração que estamos vivendo é a geração dos seguidores. Você segue no WhatsApp, você segue no Instagram, você segue no Facebook, segue, e é uma idolatria do povo, seguindo, ganha tempo. E agora essas pessoas que dizem assim: olha, deixa o like, olha, se inscreva no meu canal. Ela não é porque ela lhe ama e ela não pode passar sem você, mas é porque ela quer dinheirinho através de você, do seu segmento, da sua idolatria de ficar lá, todo dia, toda hora, seguindo. Eu tenho que seguir os passos, deixa eu ver o que é que fulano vai fazer, o que não sei o que. Jesus Cristo é o único que não pede nada de você, Ele só lhe dá. Ele veio buscar você, Ele tirar do lamaçal do pecado, veio para lhe dar vida e vida eterna. Por isso que o apóstolo Pedro disse: só tu tens palavra de vida. Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele mesmo, Jesus, contou a história, né? Como eu falei, da ovelha, da dracma, e ele agora diz que veio para salvar. Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, disse que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente e cravou na cruz. Naquela época, quando as pessoas deviam, não tem um SPC, tinha uma estaca no meio da cidade. E se alguém me devia, eu pegava aquele papel que era minha dívida e colocava lá na estaca. O povo era bem diferente, né? Porque se hoje botasse na estaca, ia lá, a pessoa de noite e arrancava e tirava. Mas naquela época ficava lá. E só era tirado aquele papel quando a pessoa pagava. E diz o texto que nós estávamos com os nossos pecados ali diante de Deus, nós não tínhamos como pagar. Jesus Cristo veio e arrancou e encravou ali na cruz. Eu pago. E Ele pagou o seu pecado, o meu pecado e o pecado de toda a humanidade. Queridos, concluindo, eu queria dizer que por Zaqueu ter buscado de todo o coração, ele descobriu que Jesus não rejeita nenhum pecador. Como o ladrão ao lado da cruz também descobriu isso. Jesus Cristo,
Ele não rejeitou. Ele naquela hora, um ladrão condenado à cruz, Jesus Cristo diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Se você deseja sentido para a sua vida, se você deseja sentido para o seu viver, inclusive sentido para a sua vida cristã, porque às vezes tem muita gente que está dentro da igreja, mas ainda não encontrou sentido para isso. Às vezes são filhos de seguidores do Senhor Jesus, mas não são seguidores do Senhor Jesus. Se você ainda não encontrou sentido para a sua vida e salvação para a sua alma, busque a Jesus de todo o coração, independente dos obstáculos que lhe cercam. Faça como Zaqueu, vença os obstáculos, não olhe para a multidão, mesmo que os outros lhe achem ridículo. Porque quando você decidir realmente seguir a Jesus de todo o coração, as pessoas vão lhe achar ridículo. Vão. Porque não acham ridículo se você seguir a distância. A distância todo mundo aceita, mas quando você começa a seguir a Deus de perto, a Bíblia diz que quem quer seguir ao Senhor piedosamente sofrerá perseguição. Então, se você quiser, busque-o. Não deixe para amanhã, porque a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Lembre-se que o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A sua busca, aquela busca que você tem desde criancinha e não sabia pelo quê, pode encerrar hoje. Eu lembro que nos 50 anos de lá da PIB Petrolina, pastor Ney pregou. E ele contou a história de um menino que tinha muita vontade de ser um maquinista. E ele só tinha trem na cidade dele. Ele ia ver o trem sair, o trem voltar. E quando ele cresceu um pouco mais, adolescente chegando a jovem, ele conseguiu um emprego dentro do trem. Depois ele conseguiu ser maquinista. Mas depois que ele conseguiu ser maquinista, ele foi bem mais distante e viu o mar. E ele viu que os navios iam para mais longe que o trem. Então ele começou a querer ser um capitão de um navio. E ele lutou por isso e ele foi, porque ele achava que aquilo ia encontrar o sentido. Depois ele viu que não era o sentido para a vida dele. Depois ele começou a ir para um aeroporto, começou a olhar para os aviões. O ser humano tem uma sede de Deus dentro dele. Já disse um escritor que dentro do coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do coração do homem. Só Jesus pode trazer o sentido. Por isso que Hebreus capítulo 10 versículo 37 a 38 diz: aquele que vem virá. Aquele que vem é Jesus. Interessante que se Zaqueu não tivesse procurado Jesus, ele não teria achado. Porque dali Jesus já foi para a cruz, foi para Jerusalém. A Bíblia está dizendo em Hebreus: aquele que vem virá e não demorará. E se naquela época que foi escrito ele já estava dizendo que não ia demorar, imagine nossos dias, que os sinais têm se cumprido. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que você precisa ter no seu coração é fé, para buscar de todo o coração e achar o Senhor. Só podemos começar essa busca pela fé. Olha, amados, se você buscar com fé, você o encontrará. Se você buscar com fé, você será aceito. Se você buscar com fé, você encontrará sentido para a sua vida. Se você buscar com fé, você terá a salvação. Busque ao Senhor, Ele está aqui. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor amado, Zaqueu era um homem rico, mas era um pobre pecador. Ele não tinha sentido para a sua vida, nem para o seu viver.
Eu não sei quantos Zaqueus estão aqui nesta noite, estão procurando algo em sua vida para preencher o vazio, mas elas só encontrarão em ti se te buscarem de todo coração. Senhor amado, nesta noite eu peço que o teu Espírito Santo convença a cada um que está aqui, aqueles que ainda não tomaram a decisão, aqueles que já tomaram, mas esfriaram pelo caminho, aqueles que um dia corriam bem e hoje já nem conseguem andar. Senhor amado, tu estás neste lugar, e eu sei que todo aquele que te buscar de todo o coração poderá te achar, porque quem busca acha, e principalmente quem busca de todo o coração. O Senhor diz: eu me deixarei ser achado por vocês. Faz essa obra, Pai, porque eu não posso fazer, só o teu Espírito Santo pode. E que a tua palavra, que é viva e é eficaz e é cortante, possa estar agora entrando em cada coração. Que cada um que entrou aqui nessa noite saiba, ou aqueles que estão nos ouvindo, ou aqueles que vão nos ouvir, saibam que Ele virá, e Ele não demorará. Mas quem quer te buscar, precisa te buscar pela fé, porque Ele diz: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a tua alma não se agradará dele. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas muito obrigada, porque tu inspirastes Lucas para contar a história de Zaqueu, porque ela traz ao nosso coração esperança de que o Senhor está pronto para se encontrar conosco. Basta que nós te busquemos de coração. É no poderoso e precioso nome do teu amado Filho Jesus que nós oramos desde já agradecidos. Amém e amém. Que Ele nos abençoe.